Pois, gente, todos os anos centenas de desastres naturais acontecem em todo o meio mundo, desde terremotos, inundações, tufões, até erupções vulcânicas que destroem tudo em um instante. Mas vocês já pensaram, gente, qual país é o que mais sofre com desastres? Então acontece que no mundo existem alguns países que são classificados como os mais vulneráveis e que mais frequentemente sofrem desastres naturais. A seguir, a lista dos países com mais desastres naturais no mundo. Em 10º lugar está a Colômbia, um país da América do Sul que tem uma posição geográfica muito perigosa, gente. A própria Colômbia está localizada exatamente no encontro de 3 placas tectônicas ao mesmo tempo: a placa da América do Sul, a placa de Nazca e a placa do Caribe. Esse encontro de placas faz a Colômbia ter 15 vulcões ativos que podem entrar em erupção a qualquer momento. Um dos maiores desastres aconteceu em 1985, quando o Monte Nevado del Ruiz entrou em erupção e destruiu a cidade de Armero. Em apenas uma noite, a cidade foi arrasada e mais de 25 mil pessoas morreram. Além da ameaça vulcânica, a Colômbia enfrenta de 8 a 10 desastres naturais significativos por ano, onde terremotos, deslizamentos de terra e enchentes repentinas já se tornaram ameaças rotineiras por lá. Além disso, a longa estação chuvosa, com alta precipitação, frequentemente causa deslizamentos de terra e enchentes que continuam tirando vidas anualmente. Em 9º lugar está o México, que fica na região do Círculo de Fogo do Pacífico, gente. Não é pouca coisa. O México tem 45 vulcões ativos espalhados por todo o seu território. Essa condição geográfica faz com que o México seja muito propenso a terremotos. Em média, terremotos de magnitude 6,5 na escala Richter acontecem a cada 2 anos. Enquanto isso, terremotos acima de 7 na escala Richter atingem o México a cada 10 anos. Um dos desastres mais mortais já aconteceu em 1985, quando um terremoto de magnitude 8 sacudiu a cidade do México e matou mais de 10 mil pessoas. Outro grande terremoto voltou a acontecer em 2017, quando um forte abalo atingiu exatamente na mesma data e matou 225 pessoas. Além de terremotos e atividade vulcânica, o México também é frequentemente atingido por tempestades vindas do Oceano Atlântico. Desde 1980, o país já foi atingido por 79 grandes desastres, sendo que metade deles foi causada por ciclones tropicais. Essa combinação de ameaças torna o México muito vulnerável a desastres, com o oeste sob risco constante de terremotos e vulcões, e o leste enfrentando tufões e grandes inundações frequentes. Em 8º lugar está o Japão, conhecido como uma das regiões mais frequentemente atingidas por terremotos no mundo. Gente, não é pouca coisa. O Japão registra cerca de 1.500 terremotos perceptíveis por ano, em média 1 a cada 6 horas. Além disso, o Japão é responsável por 20% dos terremotos com magnitude acima de 6 na escala Richter, que acontecem em todo o mundo.
Um dos desastres mais mortais aconteceu em 2011, quando um terremoto de magnitude 9, seguido por um tsunami de 40 metros de altura, devastou a costa leste do Japão. Esse evento matou mais de 20 mil pessoas e causou um vazamento de radiação no reator nuclear de Fukushima, cujos efeitos ainda são sentidos até hoje. Além de terremotos e tsunamis, o Japão também é atingido regularmente por 5 a 6 tufões todos os anos. O que faz este país ser único é seu sistema de mitigação, considerado o melhor do mundo. Construções resistentes a terremotos, sistema de alerta precoce muito rápido e simulados de evacuação regulares já fazem parte do cotidiano dos japoneses. E graças a essa preparação incrível, o número de vítimas fatais por desastres no Japão é muito menor do que em outros países com o mesmo nível de ameaça. O Paquistão ocupa o 7º lugar. É um país do sul da Ásia que enfrenta risco de enchentes já em nível de crise. O maior desastre ocorreu em 2022, quando uma inundação de monções submergiu 1/3 do Paquistão. Esse evento afetou mais de 33 milhões de pessoas e matou mais de 1.000 pessoas. Além disso, os prejuízos econômicos também foram enormes, chegando a mais de 30 bilhões de dólares, com um impacto tão grande que muitas aldeias desapareceram completamente do mapa e nunca foram reconstruídas. O Paquistão enfrenta de 12 a 16 desastres naturais anuais, como enchentes, terremotos e deslizamentos de terra consecutivos. O alto número de desastres no Paquistão resulta das mudanças climáticas e da infraestrutura fraca, com o rápido derretimento da neve do Himalaia intensificando as enchentes na estação das chuvas. Em 6º lugar está o Brasil, o maior país da América do Sul, que também enfrenta ameaças de desastres naturais muito sérias, gente. Um dos piores acontecimentos ocorreu em fevereiro de 2022, quando a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi atingida por uma chuva de 258 milímetros em apenas 3 horas. Como resultado, enchentes e deslizamentos de terra devastadores atingiram a região e causaram a morte de 231 pessoas. Esse evento ficou registrado como o deslizamento mais mortal da história de Petrópolis, onde fileiras de casas construídas nas encostas das montanhas foram completamente varridas, sem deixar vestígios. Não é pouca coisa. O Brasil enfrenta de 12 a 16 desastres naturais todos os anos, sendo enchentes e deslizamentos de terra os tipos de desastre mais frequentes, especialmente durante a estação chuvosa, que vai de dezembro a março. Além desses desastres, o Brasil também enfrenta graves incêndios florestais todos os anos, que destroem milhares de hectares de terra e enviam uma densa fumaça até as grandes cidades. Em 5º lugar está as Filipinas, o país que foi considerado a região mais propensa a desastres do mundo por 16 anos consecutivos, gente.
As Filipinas ocupam o primeiro lugar com uma pontuação de 46,56 no Índice de Risco Mundial. Geograficamente, esse país está localizado bem na faixa de tufões do Pacífico e, em média, é atingido por 5 a 6 grandes tufões todos os anos. E não foi pouca coisa. O pior desastre aconteceu em 2013, quando o super tufão Haiyan atingiu o país com uma força equivalente a um furacão de categoria 5. A tempestade foi devastadora, destruindo 90% dos prédios por onde passou e matando mais de 6.000 pessoas. Além das tempestades, as Filipinas estão no Círculo de Fogo do Pacífico, cercadas por vários vulcões ativos. Isso faz com que desastres como terremotos e erupções vulcânicas sejam ameaças adicionais que estão sempre à espreita. A posição exposta em pleno oceano aumenta essa vulnerabilidade, já que quase todos os tufões do Pacífico Ocidental passam pelas Filipinas antes de alcançar outros territórios. Em quarto lugar, está a Índia. Gente, o país com a maior população do mundo, que enfrenta ameaças de desastres naturais quase todos os dias do ano. No ano de 2025, a Índia registrou desastres naturais em 331 dos 334 dias de monitoramento em um ano. Só os fenômenos de raios e tempestades já tiraram a vida de mais de 1.000 pessoas durante esse período. Em uma das áreas afetadas, o estado de Himachal Pradesh registrou 47 ocorrências de granizo extremo, 98 enchentes repentinas e 148 grandes deslizamentos de terra em um ano. A Índia enfrenta anualmente de 12 a 17 grandes desastres naturais, como enchentes de monções, deslizamentos de terra e tempestades tropicais, que se repetem todos os anos. Em terceiro lugar está a China, que é um país com um histórico de desastres naturais muito grande e mortal, gente. Um dos piores eventos da era moderna aconteceu em 2008, quando um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a província de Sichuan. O desastre matou quase 90.000 pessoas e foi registrado como um dos terremotos mais mortais do século XXI. Muito antes disso, as regiões dos rios na China também foram centros de desastres, onde o Rio Amarelo e o Rio Yangtze transbordaram simultaneamente em 1931, provocando uma enchente devastadora que matou entre 1 e 4 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. A China enfrenta de 12 a 17 grandes desastres naturais todos os anos, sendo terremotos, enchentes e deslizamentos de terra as 3 ameaças mais frequentes. Em segundo lugar está a Indonésia, um dos países mais vulneráveis a desastres naturais do planeta, gente. Não é pouca coisa. A Indonésia está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, com um total de 130 vulcões ativos, tornando-se o país com o maior número de vulcões do mundo. Essa condição tectônica faz com que terremotos de diferentes intensidades ocorram quase todos os dias em várias regiões.
Um dos desastres mais mortais da história moderna aconteceu em 2004, quando um terremoto de magnitude 9,1 desencadeou um tsunami devastador que matou cerca de 230 mil pessoas em Aceh e arredores. Essa tragédia do tsunami foi um dos desastres naturais mais mortais da Indonésia, com 230 mil mortos e milhares de casas destruídas pela forte correnteza. Desde 2016, a Indonésia registrou mais de 2.000 catástrofes naturais a cada ano, sendo as inundações o tipo de desastre mais frequente, seguidas por condições climáticas extremas e deslizamentos de terra. O principal fator que agrava esses desastres é a combinação da geografia como um país arquipélago e a infraestrutura que ainda não é distribuída de forma igualitária. Como resultado, muitas áreas afetadas tornam-se de difícil acesso, fazendo com que os processos de evacuação e distribuição de ajuda frequentemente sejam prejudicados quando ocorre um desastre. E quem diria? O país que ocupa o primeiro lugar como o mais frequentemente atingido por desastres naturais no mundo é os Estados Unidos, gente. Não é pouca coisa. Todos os anos, os Estados Unidos enfrentam de 25 a 26 desastres naturais bastante significativos. E os tipos de desastres também variam, indo de tornados, tempestades tropicais, incêndios florestais, grandes enchentes até terremotos. Inclusive, entre os anos de 1980 até 2024, foram registrados 403 desastres naturais, cada um causando prejuízos fantásticos acima de $1 bilhão. Somando tudo, o prejuízo econômico dos desastres já atinge trilhões de dólares. Um dos desastres mais mortais foi o furacão Katrina em 2005, onde essa tragédia tirou a vida de mais de 1.800 pessoas e deixou a cidade de Nova Orleans submersa por semanas. Os Estados Unidos têm uma variedade de desastres naturais que outros países não têm. Como o corredor de tornados L na região do meio-oeste, a ameaça de furacões do Atlântico na costa leste, os incêndios florestais anuais na Califórnia, além da atividade de grandes terremotos no Alasca e na Califórnia. O principal fator que coloca os Estados Unidos no topo dessa lista não é um sistema de mitigação ruim, mas sim o tamanho enorme do seu território com uma diversidade climática extrema. De nevascas no Alasca a tornados no Texas, todos esses fenômenos naturais ocorrem ao mesmo tempo em um só país. Esses são os países com mais desastres naturais no mundo. Espero que essas informações tenham sido úteis e até o próximo vídeo.